pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. As palavras têm poder de construir ou destruir, de curar e magoar, de ferir e acalmar, no nosso coração. Serão bênçãos, somente maldição. Valerá o que está dentro do coração. Se somos maus ou bons, Palavras de bênção, de louvor, para agradecer e abençoar. Recolhe, Senhor, no meu coração, palavras de bênção, palavras de bênção. Boa tarde, povo de Deus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Refletindo na Palavra, que estamos aqui hoje, nessa segunda-feira. Chama um amigo, uma amiga e vem celebrar comigo. Vamos refletir na Palavra do Senhor, sempre na primeira leitura que eu leio e explico, e no nosso querido e amado Evangelho. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo pelo YouTube nesse nosso programa. Como vocês sabem, o Jean ainda está de licença, mas já domingo que vem estará celebrando para vocês o programa Refletindo na Palavra. Vamos então hoje ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. A igreja confirma a ação de Pedro. Os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia souberam que também os gentios haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, que era um dos circunciãos, começaram a discutir com ele, dizendo: você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a contar-lhes detalhadamente o que havia acontecido. Eu estava rezando na cidade de Jope, quando entrei em estância e tive uma visão. Vi uma coisa parecida com toalhas grandes que, presas nas pelas 4 pontas, descia do céu, chegava até mim. Olhei bem, examinei e vi dentro agrupados da terra e os animais selvagens e répteis e aves do céu.
e ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, e mole e coma. Eu respondi: de que jeito nenhum, o Senhor, porque jamais entrou em minha boca, e nada é profano e impuro. A voz dizia do céu, me falou pela segunda vez: não considere impuro que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes depois, quando levantando de volta para o céu, eis imediatamente 3 homens apareceram na casa onde estavam, enviados por Cesaria, que me procurar. O Espírito me disse para ir a eles e duvidar. Antes dos irmãos também foram comigo. Entramos na casa daquele homem, e ele contou que tinha visto um anjo se apresentasse e dizia: mande alguém a Jopé para buscar Simeão, também chamado Pedro. Ele lhe diria a palavra com quais vocês, todas as suas casas, serão. Logo que comecei a falar do Espírito Santo, desceu sobre ele, e é da mesma forma sobre o princípio. Então me dito: nada de verdade, João batizou com água, e vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, Deus concedeu a eles temos do Senhor Jesus Cristo, que seria a palavra de pedir a Deus e agir. Ao ouvir isso, eles aclamaram ou glorificaram a Deus, dizendo: realmente também sou gestios de Deus, e concedeu a conversão para levar para a vida. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje, a primeira leitura, vamos refletir aqui, né, que é a igreja confirmação de Pedro. Que ali Pedro diz um pouco sobre a vida dele, né, a Deus. Ele começou a falar que começaram a questionar ele, que ele tinha entrado na casa de alguns pecadores ali, né, e ele começou, né, a dizer que ele estava naquela cidade só, né, e rezando e clamando e falando. E daí ele falou sobre a visão do céu, né, que ele viu um pano, né, vamos dizer aqui, vamos ver, que diz que desceu um pano, o quê? Vermelho, é isso? Chegava uma toalha, né, que ele viu uma toalha, não sei qual cor aqui que eu vi, mas ele viu uma toalha grande, e que enquanto ele estava ali acontecendo, a voz veio do céu e falou, né, para ele. Muitas vezes, disse assim, a primeira vez, disse bem assim, né, falou bem assim, ó: levanta-te, Pedro, e mole e coma. Eu respondi: de jeito nenhum, o Senhor, porque jamais entrou em minha boca, e nada profano e impuro. E a voz vinda do céu me falou pela segunda vez: não considere impuro o que Deus purificou. Então essa palavra nos diz bastante sobre Pedro, né, que faz parte da igreja. E Pedro mesmo, depois que ele negou Jesus 3 vezes, depois da sua crucificação, Pedro não se tornou ainda um dos discípulos fiéis de Jesus, aonde Jesus entregou em suas mãos as chaves do céu e da terra, e tudo debaixo da terra. Então, tudo ele liga. As chaves do céu foi
vamos dizer assim, foi uma coisa que Jesus não entregava para qualquer um. Mas mesmo Pedro, vendo que Jesus foi crucificado ainda, alguns falavam, esse é o servo do Senhor, esse estava com ele. E ele 3 vezes negou. Depois que ele negou 3 vezes, o galo cantou. E Jesus, do mesmo jeito, deu a salvação para Pedro. E tudo isso aconteceu por tudo que aconteceu na vida cristã. Vamos para o intervalo. Evangelho. Como são belos pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade eu vos digo, quem não entrar e não reguiu das ovelhas pela porta, não sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta do pastor das ovelhas, é este o porteiro que abre. As ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e conduz para fora. Ele, depois de fazer sair todas as que são as, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade eu vos digo, sou a porta das ovelhas. Por aqueles que vieram antes de mim são os ladrões e os assaltantes, mas as ovelhas não escutam. Eu sou a porta, quem entrar em mim será salvo, e quem entrará e sairá contra a pastagem. O ladrão vem para roubar, e matar e destruir. Eu vim para que tentar a vida e tenha em abundância. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, o Evangelho hoje nos diz sobre o bom pastor, né? Domingo foi o Evangelho também sobre isso, né? Sobre o bom pastor, né? Que como hoje é segunda-feira, então Jesus ainda olhava contando a parábola do bom pastor. No nosso ponto de vista, né, a palavra da parábola que Jesus contou, que eles não entenderam, que ele foi passar a passagem que nós, cristãos, não, pessoas da antiguidade, discípulos dele, eram ovelhas dele. Todos que
pegavam e seguiam Jesus, eles escutavam a voz de Jesus. Eles escutavam as parábolas, os ensinamentos, tudo que Jesus fazia, o que eles fizeram, aonde Jesus ia, seguia Jesus, mesmo escutando a tua voz. Então, os discípulos não entenderam o que Jesus tinha explicado, mas já está falando. Os 12 discípulos seguiram Jesus. O que é seguir Jesus? É ouvir a voz, ouvir os ensinamentos dele. Então, nós somos ovelhas. Hoje, nós compreendemos um pouco sobre o que Jesus nos fala. Nós somos ovelhas dele. E nós escutamos a voz dele. Quando nós escutamos a voz dele, o que nós faz? Nós seguimos ele. Tanto com mandamentos, como tanto palavras, como tanto evangelho, como tanto músicas. A gente segue o ensinamento que ele nos passou. Nós, cristãos da terra, nós somos ovelhas, somos rebanho de Jesus. Quando nós ouvimos a voz dele, nós caímos em prontidão. Nós caímos em abundância a Jesus. Nós seguimos a voz de Jesus. Nós seguimos o ensinamento. A voz dele é o evangelho, tanto a música, tanto a palavra, tanto coisas assim que nos traz a parte de Jesus, né? Então, aqui diz, nós somos ovelhas de Jesus. Nós somos nós entramos na casa dele e as ovelhas respondem ao pastor. Então, vou ler as 2 frases importantes do Evangelho. Em verdade, eu vos digo, quem não entra em redil das ovelhas pela porta, mas sabe o lugar do ladrão e o assaltante. A outra é assim que diz. Em verdade, eu vos digo, sou a porta das ovelhas, e todas elas viram antes de mim. São os ladrões, os assaltantes, mas ovelhas não escutarão. Porque Jesus é o pastor. E a gente, muitas pessoas assim, estão perdidas nesse mundo, nas drogas, alcoolismo. Esses são os ladrões e assaltantes, que vieram antes de Jesus. Mas quem veio a mim, escutará a minha voz. E quem escutará a minha voz, são minhas ovelhas. Somos nós, a ovelha do Senhor, a ovelha de Jesus Cristo. Seguimos como os discípulos seguiram. Vamos para a intercessão às santas chagas de Jesus. E você vem comigo nesse programa refletindo na palavra. Para nós agora adorar um pouco Jesus, porque nós precisamos adorar. O amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar.
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos aclamar Jesus em santas chagas, adorando e glorificando a sua vida e pedindo para Ele salvar todos que precisam da sua salvação. Aceitas com meus medos, Falhas e temores, enche o meu viver. a minha vida entrego para seguir teus passos. Aqui me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos pedir que Jesus venha sobre nós. Hoje Dalaria Lavarie, Librica Dalaria Lavarie, curando e todos, movendo as montanhas do coronavírus. Que Ele venha sobre nós, que a luz venha sobre nós, Jesus das Santas Chagas, curando todos do coronavírus, todos que estão nas UTIs precisando ser entubados, Senhor Jesus, todos que estão com câncer em Teu nome, todos que estão com problemas, Senhor Jesus, que tudo seja glorificado nesse momento, e a gente pede. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sua morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sua morte venceu. Nosso mundo brilhará a luz, para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo brilhará a luz. Cantamos glória a Jesus. Nosso mundo brilhará para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo brilhará Cantamos para a glória. para a glória do Senhor Jesus. Agora vamos cantar para as Santas Chagas de Jesus a música Sangue de Cristo. O sangue de Jesus jorrado lá na cruz cai sobre todos nós. Vem me brilhar, curar e libertar-me, recai em mim com teu poder. O sangue do Cordeiro que jorrou do corpo e do coração, que lava minhas vestes, me dá salvação. O teu sangue tem poder, Chagas abertas, coração ferido. o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de
está entre nós e o perigo. Sangue de Jesus, jorrado lá na cruz, caia sobre todo o meu ser. Vem me embriague, curar e libertar-me, que caia em mim com teu poder. O sangue do Cordeiro que jorrou do corpo e do coração, que lava minhas vestes, me dá salvação. O teu sangue tem poder, chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. No poder do teu sangue, selamos cada um de nós. No poder precioso sangue de Jesus, lacramos este lugar. No poder do teu sangue, rompemos toda ação do mal. No poder do precioso sangue de Jesus, somos livres. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Amém. Bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Guadalupe, das Santas Chagas de Jesus e de São Bento, nos livre sempre e todo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do programa Refletindo na Palavra, deixe o seu like, se inscreva no canal Renascer da Fé, que vai estar aqui em cima para vocês. Toda segunda-feira, Refletindo na Palavra. Toda terça-feira, programa Entre Amigos / Música com Cristo. Toda quarta-feira, programa Hora de Maria. Toda quinta-feira, O Propósito. Toda sexta-feira, grupo de oração Renascer da Fé. Com o Espírito somos livres. Eu sou livre quando o Espírito de Deus está aqui. Eu sou livre quando o Espírito de Deus se move em mim. Eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui. Este lugar é teu. Visita as nossas almas. Até o próximo programa.